Alô, muito bom dia. Este é o Conexão Caxias, programa da Central de Jornalismo da Rádio Caxias, que todos os sábados, neste horário, discute, debate os principais temas da cidade, do estado, do país. E o principal tema da cidade, do estado, do país tem sido, agora, a partir desta semana, principalmente, as eleições municipais, marcadas para o dia 15 de novembro. A cobertura das eleições 2020 aqui na Rádio Caxias é um oferecimento de RPP Construtora, projetos inovadores, construções inteligentes. Fone 3219 5555. Os últimos dias têm sido de confirmações de nomes que vão disputar a Prefeitura de Caxias do Sul. Muitos partidos políticos já realizaram convenções de forma virtual para homologar seus candidatos e outros deverão fazê-lo até a próxima quarta-feira, dia 16, de acordo com o calendário eleitoral estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entre os partidos que confirmaram chapa para disputar a sucessão municipal está o Novo, que indicou os caxienses Marcelo Slaviero e César Bernardi como candidatos a prefeito e vice-prefeito de Caxias do Sul. O Novo foi o primeiro partido a realizar convenção aqui na cidade e, por isso, a edição de hoje do Conexão Caxias inicia uma série de entrevistas com os candidatos e houve, primeiramente, o candidato Marcelo Slaviero. Candidato Marcelo Slaviero, bom dia, obrigado por participar dessa edição do Conexão Caxias. Bom dia, Renato, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Caxias, é um prazer conversar com você. Para começarmos, quem é exatamente Marcelo Slaviero e por que decidiu se candidatar à Prefeitura de Caxias do Sul? Bom, eu sou caxiense, tenho 46 anos, sou casado com a Luciana, minha esposa ela é dentista, concursado também no município, ela tem consultório e atende também numa unidade básica de saúde do município, a servidora pública. Eu tenho 2 filhos, um filho de 14 anos e um de 6, o Guilherme e o Theo. Eu sou empresário, sou formado em Direito, advoguei durante 10, 11 anos. Na época eu também atuava no Caxias, como fui dirigente da parte jurídica do Caxias. E aí, bem na época que eu estava no Caxias mesmo, eu já não queria mais seguir atuando como advogado. E aí surgiu a oportunidade de abrir um outro negócio. Eu também tinha a ideia de criar um sistema de arrecadação diferente no Caxias, de patrocínios, e a gente então criou um departamento na época de marketing comercial e a gente foi atrás de novos patrocínios. Isso foi lá em 2005. Foi a época em que o Caxias acabou tendo marcas aí como a Lotto, Pirelli, Brasil Telecom. A gente realmente foi uma época de maior arrecadação na parte de patrocínios. Foi uma época muito legal. E atuo como empresário desde então. Eu tive já comércio, já tive prestador de serviços, já fui representante comercial, já trabalhei com indústria também. Hoje eu trabalho como prestador de serviço, tem uma empresa de guarda, custódia e digitalização de documentos. E acabei entrando para a política, Eu gosto de política, mas não gostava da política em si, como ela era praticada. Eu acabei decidindo entrar ou participar de forma mais ativa em 2013. Em 2013 eu já estava meio cansado, de tanta interferência do governo no meu negócio. Eu abri uma empresa, eu tinha um comércio, por exemplo, eu trabalhava dentro de uma situação fiscal que se alterava ao longo do ano, entrava a substituição tributária, daí tinha diferencial de alíquota, aí tinha a alíquota de fronteira, daí tinha... eu acabei perdendo a competitividade que eu tinha por ser um comércio pequeno, por exemplo, em relação aos grandes, porque a questão tributária me sufocava. E eu comecei a indagar por que, tanto imposto, por que essa situação tributária sendo alterada assim no meio do caminho, Por que as regras mudavam no meio do caminho? Como é que para mim me parece meio coerente entrar num jogo, e no meio do caminho as regras vão sendo alteradas e aí tu passa a não poder mais disputar o jogo, porque tu não tem mais condições de igualdade. E aí eu comecei a me questionar, comecei a ler também sobre as ideias e valores liberais, e eu acabei conhecendo na época um movimento que estava querendo se tornar partido, que era o partido que era o Novo, e aí eu comecei a acompanhar mais de perto. Eu era um contribuinte, aí me cadastrei, contribuía para que o movimento virasse um partido,
Quando o movimento virou um partido em 2015, nós tentamos lançar candidaturas em 2016 em Caxias, mas o partido ele trabalha muito com a questão de governança e sustentabilidade. Então, nós éramos em 8 filiados, aí, e muitos partidos aqui com 8 filiados fazem, como eles chamam comissão provisórias, né, que acabam virando permanentes, mas eles fazem as comissões. A gente tentou fazer isso em Caxias, e o Novo disse, não, aqui com a gente não funciona assim, a gente não tem comissões provisórias, né, nossos diretórios, quando viram diretórios, são efetivamente diretórios para sempre, e aí a gente explicaram as metas do partido, de número de filiações, atividades, processo seletivo, né, até para a cidade virar diretório, de dirigentes para controlar esse diretório, e aí a gente percebeu que a gente não ia conseguir ter prazo para 2016, acabou lançando um candidato a vereador, um dos nossos ali filiados, se desfiliou, né? A gente curou um partido para filiar, ele acabou se filiando na época ao PRB, que era o Felipe Atti, ele nem mora mais no Brasil, o Felipe, mas o Felipe Atti se filiou, se candidatou a vereador pelo PRB, e a gente decidiu participar da campanha dele, e para compreender como funcionava a política, né, as candidaturas, como era uma eleição, e nos preparar para 2020, então criar uma estrutura de candidaturas. Eu acabei virando dirigente partidário, eu acabei atuando, ajudando na construção do partido, não só em Caxias, mas em toda a região. Fui coordenador de Caxias, fui coordenador da região. E em 2018, final de 2018, início de 2019, eu saí da coordenação, virei um filiado normal, e aí, no ano passado, eu acabei, no final do ano, quando a gente percebeu que estava difícil conseguir candidaturas, né? Porque tu tem, no Novo, como tem essa questão do processo seletivo, tu não tem muitas garantias, não tem recurso nenhum, né? A gente não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral. A gente sentiu uma dificuldade de conseguir candidaturas, eu acabei me inscrevendo no processo seletivo até para bater as metas da cidade, para a cidade garantir, né, que poderia concorrer. E durante esse período participei do processo seletivo e acabei virando então um candidato, fui aprovado, são várias fases que você passa, né? Acabei aprovado e agora tive o nome referendado pela convenção. O César é a mesma situação também. Ele, a princípio, o César estava concorrendo, acho, a vereador, ele já estava no processo seletivo de vereador, e aí ele foi convidado pelos filiados, né? Pediram para ele tentar o processo seletivo à vista, ele fez e foi aprovado. E a gente, então, está lançando uma candidatura diferente, um partido que tem uma estrutura bem diferente dos demais partidos, né? As pessoas que estão acompanhando estão vendo, a gente não... a gente faz coligação, mas com partidos que defendam os mesmos valores, os mesmos ideais, que não usem de recursos públicos. Então, o que a gente percebeu é que todos de Caxias vão usar de uma forma ou de outra recurso público, né? Ou para se manter, ou para campanha, e aí nós já fizemos a convenção no primeiro dia, não teve negociação, não tem negociação, não tem conchavo, né? É um partido que trabalha, o plano de governo já está pronto, começou a ser construído há 1 ano e meio, então é um projeto mais de longo prazo que a gente está construindo em Caxias e se apresentando à sociedade, né? Sim. Esse sistema diferenciado que o Novo tem, esse processo seletivo, né, para definir o nome que vai disputar a prefeitura, como é que isso funcionou? Como é que chegou ao seu nome? Então, o processo seletivo ele é diferente para prefeitos e vereadores. Para prefeitos, a primeira fase do processo seletivo era aqui, as primeiras 60 cidades do Brasil, então 60 cidades do Brasil, que tivessem o diretório constituído com um número mínimo de filiados, tivesse uma arrecadação que garantisse a sustentabilidade do diretório, né, que ele pagasse suas contas, né, que ele tivesse uma estrutura mínima para pagar suas contas. E para isso tem que ter um número de filiados que contribuam e tem as doações das pessoas que são simpatizantes e conhecem o partido. Então, primeiro, o partido tem que construir a capacidade de ficar entre as 60 primeiras do Brasil. Então, Caxias ficou, no Rio Grande do Sul, ele ficou em segundo, né? Ficou só atrás de Porto Alegre. Então, a gente conseguiu conquistar isso. O segundo ponto, além de todas as metas que tinha, uma das metas era ter um candidato a prefeito inscrito até setembro de 2019. Então, nesse caso, eu me inscrevi para garantir essa vaga também. Feito isso e a cidade garantida, começa um processo seletivo em que eu primeiro apresento a minha biografia e eu faço uma prova escrita, que quando tu te cadastra, é um link que tu te cadastra, né? Tu aparece lá os teus dados, tu vai preenchendo, e aí aparece logo em seguida, termina, diz que tem uma prova, abre, e aí já começam as perguntas e tu já responde as perguntas online mesmo. Tem um prazo para fazer isso, acho que era, se não me engano, era 1 hora eu tinha para fazer. Então abre a pergunta, são 5, 6 perguntas, tu vai respondendo. Então são perguntas que tentam definir o alinhamento político e ideológico do inscrito. No meu caso, eram perguntas sobre privatizações, eram perguntas sobre uso de recursos públicos, era perguntas sobre questão
de tributação. Então, basicamente, os valores do Novo estavam ali naquelas perguntas. Respondido essas perguntas, tu aguarda aí. Alguns dias eles entram em contato para informar, né, se foi aprovado ou não. Eu recebi por e-mail a informação que eu tinha sido aprovado na primeira fase e que seriam agendadas, então, agora entrevistas com uma empresa que é contratada pelo partido e com headhunters, que essa empresa ela faz, então, a avaliação para capacidade administrativa e também a avaliação de se tu conhece a cidade. Como o Novo já vinha há quase um ano montando o plano de governo, a gente tinha bastante dados e diagnósticos traçados pelos filiados e pelos simpatizantes do Novo, né? Então, nesse processo de criação de plano de governo, foram mais de 100 pessoas que estão lá foi em novembro de 2018, quando terminou as eleições, a gente já começou a buscar dados e informações da cidade. Então, a gente começou a traçar diagnósticos. Então, para mim, quando chegou ali no concurso em final de outubro, início de novembro, no processo seletivo, e quase um ano depois, eu já tinha um ano de informações coletadas, né? Então, eu estudei isso. E aí eu participei de entrevistas. Como é um processo seletivo para executivos, né, de grandes empresas, é a mesma situação. Tu faz as entrevistas, eles perguntam muito sobre dados, eles pedem sobre soluções para esses problemas. Então, há uma discussão e foram 3 entrevistas que eu fiz. A mais longa foi 2h30, e a mais curta foi um pouco mais de 1 hora. E aí, as entrevistas realizadas, eu então fui aprovado da segunda fase. Aí eu paguei a taxa dos custos, né, desse concurso. Quem paga é o próprio, desse processo, quem paga é o próprio candidato, então paguei a taxa. E aí nós viemos para a terceira fase, em que eu tinha que montar um plano de governo e apresentar um plano o diagnóstico da cidade e um plano de governo e detalhar 2 das soluções apresentadas por esse plano de governo. E aí foi agendado também uma apresentação, e eu fiz essa apresentação, fui a São Paulo fazer a apresentação, fiz online e depois fiz em São Paulo pessoalmente, daí para a direção do partido. Online foi para esses headhunters, e lá em São Paulo para a direção do partido a mesma apresentação, e aí eu acabei sendo aprovado. E daí desde então, já estou aprovado desde o ano passado já, e desde então eu tenho cursos, desde então a gente tem cursos, apresentações, a gente tem acesso a um monte de material que vai te preparando para a questão de tudo, né? Desde entrevistas, campanha, a parte eleitoral, a parte jurídica. A gente conversa muito com os mandatários, né? Os atuais deputado federal, o Van Hatten, o deputado federal Poit, alguns deputados estaduais, né, de outros estados, do estado aqui do Rio Grande do Sul também, com o vereador, o Camossato, para compreender o dia a dia, né, da política. Nós temos também filiados do Novo que participam do governo, né? A Prefeitura de Lajeado, por exemplo, tem secretário lá que é do Novo. Essas pessoas, quando elas vão participar de um governo, elas têm que se licenciar do partido, elas continuam filiadas, mas elas continuam passando para a gente as experiências que elas estão tendo de governo, né? Como aplicar as nossas ideias no governo. E eu tenho tido, assim, conversas diárias com essas pessoas e me preparado para essa situação que a gente vai enfrentar. Eu não sou político, nunca concorri a nada, nunca. Então é uma experiência nova. Sim. Quem conduz esse processo são os diretórios estadual e nacional? O processo do prefeito do processo seletivo foi o diretório nacional. Então, assim, eu não fui avaliado por ninguém aqui da minha cidade. Eu sempre fui avaliado por gente fora daqui. E os vereadores, que tem um processo seletivo um pouco diferente, mas a base é a mesma, assim, né? De alinhamento, de capacidade, de condições de desenvolver e defender aquele projeto, eles foram avaliados por pessoas de outros estados, né? Então, quando conversa com qualquer pré-candidato aí a vereador do Novo, eles vão te dizer, o cara que me avaliou era de Londrina, o outro era de Maringá, um era da Bahia, um era do Maranhão. São pessoas que a gente não conhece, que avaliam eles, né? E os do diretório também que me avaliaram também, não conhecia. Exatamente para que tu não tenha essa interferência do que eles chamam do QI, né? Do que indica. Sim, então, sim. A gente sabe de candidatos, por exemplo, na outra eleição para deputado federal e estadual, eu acompanhei 2 pré-candidatos a deputado estadual que rodaram no processo seletivo e que eram pessoas que tinham já uma estrutura de campanha muito bem organizada, assim, bastante de voluntários, e acabaram não sendo aprovados, né? Então, o Novo não se preocupa muito com a questão, assim, de ganhar a eleição, de eleger, né? Ele acha que isso é uma consequência do trabalho. A gente está mais preocupado em apresentar à sociedade pessoas que tenham qualidade, condições e capacidade de efetivamente defender e realizar aquilo que estão prometendo. Sim. O senhor falou aí em alinhamento político-ideológico, né? Simplificadamente, qual é a linha política ideológica do
do Novo e, consequentemente, do candidato Marcelo Slaviero? O Novo, ele tem... muitos gostam de rotular, assim, direita, esquerda, liberal, conservador, progressista, socialista, comunista, né? No Novo a gente não usa muito esses rótulos porque o Novo ele trabalha muito com valores. Eu entendo que os valores do Novo estão muito próximos, né, do eleitorado mais conservador e liberal. Mas mais conservador, efetivamente conservador, que eu digo conservador britânico, assim, da linha do Edmund Burke, que são pessoas que são, na economia, liberais, mas que nos costumes, né, reconhecem a importância, né, dos valores como a família, né, como valores de que o trabalho tem que ser valorizado, né, de que o empreendedorismo tem que ser estimulado, né, que a pessoa tem que ser dona da sua própria vida, né, e ela tem que tomar suas decisões, ela não tem que esperar que alguém lá no centro, lá numa coisa distante, tenha autoridade suficiente para decidir o rumo da vida das pessoas, né. Então a gente acredita muito que o melhor gestor da sua vida é o próprio cidadão, e que a gente precisa dar mais liberdade para que as pessoas façam isso. Existem pessoas que precisam de uma ajuda, de uma colaboração do Estado, sim, mas o Estado ele não tem que ser vamos lá, ele não tem que dirigir isso e ele não tem que ser permanentemente a pessoa que vai sustentar ou vai criar programas para manter essas pessoas. Os programas ele tem que ter o objetivo de dar a essas pessoas autonomia e liberdade para que elas comecem a se desenvolver e tomar decisões das suas vidas, né? Porque a gente vê que muitas vezes os planos, a gente vê os grandes planos de governo, Bolsa Família e outros, eles não têm um foco na porta de saída, né? Ele tem muito mais a preocupação na porta de entrada, porque quanto mais gente tiver ali, é melhor para o governo, né? A gente viu agora, por exemplo, na época do Lula, e agora também a gente está vendo que quanto mais pessoas tem nesses planos de assistência, de receber benefício, né, maior é a popularidade do governante. O governante, então, acaba não se preocupando em tirar as pessoas disso, né? Para ele, quanto mais pessoas estiverem ali dependendo dele, do governo, é melhor para ele, porque ele tem a garantia da eleição a vitória na próxima eleição. É aquela coisa, a primeira prioridade é eleger, a segunda é se reeleger. E no Novo, sim, como a gente também não tem o carreirismo político, né, a gente só permite uma reeleição para o mesmo cargo, então um vereador não vai ter um terceiro mandato pelo Novo, ele vai ter que sair do segundo mandato. Então a gente, inclusive no processo seletivo, uma das perguntas que a gente prioriza muito e aí faz parte dos valores do Novo, você vai manter o seu negócio, a sua empresa, né, porque quando daqui 4 anos, 8 anos, né, se você se eleger e você terminar o mandato, vai ter pelo menos aí um espaço de 2 anos, né, daqui a pouco você não vai poder te candidatar. Como é que tu vai te sustentar nesse período? Então, essa preocupação do cara manter uma situação ali no setor privado para quando terminar, para que o cara não tenha essa questão de preocupação de estar sempre se preocupando em se reeleger logo em seguida, né? Então, sim, isso dá uma autonomia, uma liberdade maior, e é por isso que a gente vê a gente fala que a gente é muito independente na política. A gente vota o que a gente acha que é bom e a gente vota contra o que a gente acha que é ruim. A gente tem essa liberdade. Puxando para o caso específico de Caxias do Sul, o que o Novo e o candidato Marcelo Slaviero apontam como principais problemas da cidade e quais os encaminhamentos, quais as soluções que propõem para enfrentar esses problemas? Acho que tem duas aqui, talvez 2 caminhos, né? A primeira resposta é a questão da situação política de Caxias. Essa é uma coisa que incomoda muito todo filiado do Novo, todo simpatizante, né? E incomoda aos candidatos também. A gente vê em Caxias exatamente a questão do carreirismo político muito forte, né? A gente não vê surgir novas lideranças. É muito difícil essas novas lideranças surgir. Você pegar agora a lista dos pré-candidatos, eu acho que tem um ou outro candidato que não eram candidatos já há 30, 40 anos atrás. Isso demonstra que os partidos aqui, pela estrutura que eles têm, eles não incentivam efetivamente essa mudança, né? Essa surgimento de novas lideranças. Então, são sempre as mesmas pessoas, né, com os mesmos soluções para os mesmos problemas que não foram resolvidos há mais de 30 anos. Então, isso é um grande problema em Caxias. E é por isso que a gente entende que o Novo tem aqui, sim, um caminho interessante para trilhar, e é importante na cidade ele participar dessa eleição. Primeiro, para demonstrar de que mesmo, não só o Novo, mas esses outros partidos, eles também têm que começar a abrir espaço para que essas novas lideranças surjam. Eu acredito que existem muitas pessoas capazes
nos outros partidos. Eu conheço pessoas, eu tenho amigos em outros partidos, e são jovens, né, com cabeça muito legal, assim, com uma visão de que a política pode ser conduzida de uma forma diferente, né, e que eles nunca tiveram espaço, né, para se apresentar num momento como esse. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que apresentar e mostrar para a cidade que isso é importante. E eu acho que tem uma oportunidade única, porque agora tu tem todas essas lideranças ao mesmo tempo concorrendo numa eleição, né. Então, acho que o cidadão tem uma grande oportunidade, se ele quiser efetivamente transformar e renovar essa política de Caxias em questão de lideranças, não elegendo nenhuma delas agora na próxima eleição, né? Tu praticamente vai ter aí sim uma grande renovação das lideranças dentro da estrutura partidária e também na política caxiense, porque os nomes que estão aí são os grandes nomes, né? As grandes lideranças de cada partido que estão se apresentando e que, uma vez derrotadas na eleição, eles estão fora do mundo político, né? Sim. Então, e além da situação política... E além da situação política, a questão de Caxias do Sul, nós temos graves problemas. Eu acho que um dos maiores problemas é a questão da geração de emprego e renda. Eu acho que esse é um grande problema de Caxias. A gente, como eu disse, há 30, 40 anos a gente tem caminhado para um sentido em que Caxias tem dificultado as pessoas que vêm para cá para melhorar a sua condição de vida. Eu ontem estive em Vila Oliva, conversando lá com moradores, conhecendo a região mais a fundo, né? E conversei com uma senhora que me disse: eu vim de Erechim, anos atrás, para Caxias, né, para plantar e tal. E eu, por que tu decidiu vir a Caxias? A minha pergunta foi essa: por que Caxias, né? Por que não uma cidade mais próxima da tua família? Por que Caxias? E a resposta dela foi: eu tinha ouvido falar de um amigo que tinha vindo para Caxias, trabalhou muito, mas aqui ele conseguiu construir, sim, uma condição melhor. Ele ganhou dinheiro, teve a sua terra, ele fez a sua casa, construiu a sua família. A família agora, os filhos estão estudando, estão fazendo agronomia, eles estão prosperando e estão bem de vida, né? Então aqui eles tiveram um terreno fértil para quem quer trabalhar, empreender, crescer e prosperar. Ela disse: então foi aí que eu decidi vir para Caxias. E ela disse: eu tenho preocupação porque eu vejo agora uma dificuldade nesse sentido. Me parece que está muito difícil isso acontecer. Eu acho que as pessoas não enxergam mais Caxias desse jeito. E eu concordo 100% com ela. Eu também acho que a visão que as pessoas tinham de Caxias, ela começou a se deteriorar. Então, e acho que isso passa muito por uma questão de dirigismo estatal. O Estado aqui, né, o município, ficou muito preocupado em definir as políticas, em priorizar uma matriz econômica, né, não diversificar ela, e acho que Caxias sofreu muito com isso e perdeu com isso. E assim, em 30, 40 anos, por exemplo, o setor de inovação e tecnologia em Caxias, ele tem terreno fértil para crescer. Nós temos grandes e boas empresas aqui, mas que efetivamente o nosso ambiente não colabora e não contribui. O nosso ISS, por exemplo, é um dos maiores ISS da região. Então, a questão tributária é ruim, a questão legislativa aqui é ruim, tudo é muito demorado, tudo é muito... me parece que o setor público aqui tem uma questão de desconfiar, né? Ele não confia no empreendedor, no cidadão, ele desconfia, né? Ele acha que Então existe uma fiscalização, um regramento muito forte, né? Muito mais rígido do que em outras regiões, e aí isso dificulta e os investimentos não vêm. Então os investimentos vêm aqui, se assustam e acabam indo para outro lugar. Então as pessoas já não têm mais essa visão. Então a gente tem que recuperar essa questão da cidade grande. Para mim o grande problema, o primeiro problema é esse. O segundo problema que aí a gente passa é a primeira infância, a educação na primeira infância, que também foi abandonada. Eu acho que, tu imagina essas crianças daqui 4, 5 anos, né, elas não tiveram acesso a vagas aí no período de creche, né, de 3 a 5 anos. Então, como é que essas crianças vão chegar? Que tipo de estrutura e base elas têm para começar o ensino fundamental? Então, isso vai ser gravíssimo e a gente vai enfrentar isso. E é ruim, né, porque eu acho que a educação vai ser a base, né, para crescer por aí, né. A gente tem que melhorar a produtividade do país e a gente só vai melhorar se a gente melhorar o nível educacional. E um outro grave problema para mim é a questão fundiária, né, que o Maia Bosco está aí para mostrar que a gente abandonou esse setor e a gente precisa resolver isso. Tá bem. Candidato Marcelo Slaveiro, muito obrigado por essa participação aqui no Conexão Caxias. A Rádio Caxias certamente vai conversar ainda muito com o senhor até o dia 15 de novembro. Um bom trabalho e, de qualquer maneira, também já antecipamos aqui os votos de boa sorte nessa eleição.